O problema para mim essa atitude, e não estou falando do Inter, estou falando do cenário do futebol brasileiro. Quando o Flamengo, hoje, através dos dirigentes que tem, toma essa posição, ele me parece estar alheio, embora a gente saiba que não, a como é o organograma do futebol brasileiro. Como as coisas funcionam. Que ele, Flamengo, seja, já viveu, entende? Assim, e daí, assim, Diogo, o Flamengo hoje, ele sabe quanta gente deve pro Inter. Ele sabe. Ele sabe quanta gente deve pro tal time. Então, me parece uma coisa meio mimada, até, e que tá com o regulamento debaixo do braço, tudo certo. Mas assim, ó, nos organizamos. Agora, mesmo sabendo como tudo acontece, só o Inter, né? Eu vou... Entendeu? É uma lista, tem até uns times que eu nem conhecia. Não, mas é isso que eu tô dizendo. Ele liberou, não foi uma coisa contra o Inter especificamente. Não, ele quer constranger os maus pagadores. E eu, desde que eu voltei, eu bato nessa tecla e vou continuar batendo, é a nossa agenda positiva que faz mal pra gente. Aqui em Porto Alegre se contou uma história sobre os casos Thiago Maia. Os casos Thiago Maia. O Flamengo soltou a nota por causa do Inter, não por causa do Santos. O Santos é um terceiro que está no rolo. Só que o Inter veio com uma versão que então, as garantias, que garantias, amigo? O Inter não pagou. E o Flamengo queria fazer esse negócio porque ele queria receber o dinheiro também. Pô, de repente é o Santos, entendeu? Sim, o Flamengo... Só que aí aqui fica assim, a nossa versão, a outra, só que no Rio de Janeiro é outra coisa. A nota do Flamengo foi feita por causa do Inter. Eu acho assim, o Flamengo deve ter alguma outra coisa com o Inter. O Flamengo perdeu a paciência com o Inter. O Flamengo, ele quer receber. Ele só não quer trocar o não recebedor. Não, e até isso, ele não quer trocar de não recebedor. Isso aí. E outra coisa também é que, e também trazendo esse contexto do futebol brasileiro, e também trazendo, não especificamente, mas a forma como a gente aborda os assuntos, como tem sido abordado, também parece que só o Inter deve no futebol brasileiro. Essa construção assim. Ficou uma situação todo mundo pública, deve. Entendeu? É que o Inter, ao mesmo o noticiário ultimamente, ele parece que o Cruzeiro todo mundo se manifestou. Sim, pois é. O Cruzeiro se manifestou, o Flamengo se manifestou. E aí a reportagem foi atrás e chegou à conclusão que, ao mesmo tempo, tinha uma... Aí o presidente ele até justifica. Não, porque a gente teve a enchente, nós e os clubes gaúchos, não sei o quê. E ele veio aqui e disse, eu paguei em dia e fiquei devendo outras coisas. Mas também para os outros clubes, essa justificativa, o cara não leva em consideração. Mas levou lá, né? O Cruzeiro levou em consideração lá atrás. Qual? A da enchente. Não sei. Não, o Cruzeiro falou publicamente. Mas o Cruzeiro falou sobre isso. Não, disse que assim, o Inter queria falar com a gente sobre isso e não tinha nenhum acerto. Não, mas o que tinha é uma dívida. Não, mas o Cruzeiro mostrou... Por que não pagou a dívida? O Cruzeiro mostrou um entendimento sobre o que estava acontecendo no Rio Grande do Sul. Meses depois, mudou de ideia. Meses depois, não, a gente não quer saber o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Essa é a versão que sai daqui. A versão que o dono do supermercado fala é outra. Não, mas não teve uma mobilização no Brasil. Se tu quer sempre acreditar no que é dito aqui, beleza. Aí eu não quero acreditar no que é dito lá. Eu acho muito simples, tá? Eu acho só que não existe... Não, eu acho que não existe mocinho e vilão. Não dá pra gente se fazer de louco também. Todo mundo deve. Tá? Então, a única coisa que... porque todo mundo deve, então eu vou comprar e vou dever. O meu movimento... Todo mundo deve. Só deixa eu terminar. O meu movimento é de que o Inter não é especial em relação aos outros clubes do Brasil. Não é. E a gente tem que pontuar isso. Todo mundo deve. Não é o Internacional. O Internacional faz um movimento de não pagar. Os clubes não pagam. Não, tem os clubes que estão pagando. Tem os clubes que estão pagando. E tem os que não estão pagando. Inclusive, tem uns que não estão pagando o Inter. De não pagar. É outra coisa, Vini. O que a gente está dizendo é que, de fato... Ele não pagou, não é que ele faz um movimento não pagar. Ele não compra 10 caras e já você, eu não vou pagar. Não, o que eu acho que tem que acontecer em algum momento do Brasil, aí sim, nome assim da boa gestão, bom, eu torço por uma liga que organize um campeonato próprio, mas eu já vi que isso não vai acontecer, porque ninguém bate de frente com a CBF. Não quer. Os caras não querem, infelizmente. Não quer. Mas a gente deveria ter... Depois que a Leila não tomou de frente... a gente deveria ter os clubes... A Leila foi a primeira que apoiou o... De alguma maneira, tu tem um limite entre arrecadação e endividamento, sabe? O seguinte, se tu tá arrecadando X e tu começa a gastar X mais X mais X mais X para contratar, só um pouquinho, nós vamos ter que fazer um acordo aqui que não pode, não faz negócio com esse time aqui. Para não acontecer o que aconteceu com o Cruzeiro. Lembra que o Cruzeiro quando quebrou? Sim. O Cruzeiro devia... Ele estava naquela câmara da FIFA lá, que faz o transfer ban, e foi lá e contratou o Pedro Rocha.
Ele estava sendo punido pela FIFA. Não, o Santos teve um tempo que ficou também parado 1 ano, eu acho. Que aí eles tinham contratado o Soteldo, deu um rolo e tal por causa disso. E o Flamengo disse que acionou na FIFA. Aí que ficou a minha dúvida. Porque se não é uma transação internacional, eu não sei se vai na FIFA direto, não sei se não passa aqui pelo Brasil. Mas o Flamengo informou que, enfim, comunicou a FIFA sobre isso. É que a questão do Inter também, quando se tornou pública do Cruzeiro e depois do Flamengo, não sei qual foi a ordem, aí depois veio até o negócio da situação da Priscila do futebol feminino, que o Inter não tinha pagado. Aí veio o pai Danilo falar que o Inter não tinha pagado. Aí vira um folclore, entendeu? Vira uma piada e o Inter acaba sendo exposto como uma instituição que não paga suas contas. E aí vira o que virou, eu acho mas é óbvio que ninguém é santinho na situação. A granalização, mas o Grêmio deve e ninguém paga. Quando tiver um clube, o clube faz ali... Ou então, como é que é o clube aquele lá que faz aqueles vídeos? Do Bitelo? O Cascavel? O Cascavel vive dizendo que está devendo. O Grêmio não pagou a porcentagem da venda do Bitelo. Mas o Grêmio discute na justiça isso. Mas aí aqui, fez vídeo, né? Mandou o número do Pix. O vídeo é talentoso, inclusive. O vídeo é legal, entendeu? Então é isso. E a gente fala aqui. É porque o que não dá para aguentar aqui, Diogo, é muito simples. Vem a notícia de um, a resposta é que o outro também. Vem a notícia do também, a do outro não sei o quê. Desse jeito, sabe o que vai acontecer? Não vai ganhar um Brasileirão de novo esse ano. Isso aí é aquela história que eu lembro quando eu era repórter de política. Coisa chata, cara. Tu tinha que ter equilíbrio entre os candidatos que estavam vestidos. Aí daqui a pouco tu vinha lá, um dos candidatos tinha escorregado uma casca de banana e caído no chão. Tu tinha foto que ele escorregou e caiu no chão. Aí tinha que ter uma... E aí, mas e o outro? Mas o outro não caiu no chão. O outro ele ficou de pé. Mas então... mas aí não dá, entendeu? Então é o seguinte, se semana que vem um clube, um XYZ, o presidente falar, o Grêmio Futebol Português está devendo não sei o que para mim. Beleza, a notícia é do Grêmio. Sabe? Agora, se não pode dizer que está devendo ou não pode dizer que alguém provou que está devendo, aí a gente vem aqui fazer outra coisa. Ao longo da história, o Grêmio, durante um tempo grande, quando teve aquele período da ISL, que ele acabou fazendo contratos milionários... Deveu para todo mundo anos. E aí a ISL quebrou e os contratos milionários ficaram para ser pagos. A ISL dava uma mesada para o Grêmio de não sei quantos milhões por mês, e aí o Grêmio ficou com os contratos. Teve uma reclamatórias trabalhistas, o Grêmio passou 10 anos com um condomínio de credores, tentando pagar. Então, se falava na época, ficou com um monte de dívida, tem dívida aqui e dívida ali. Mas assim, tu não pode... O fato é que agora há dívidas admitidas pelo Inter. Deve é porque... O Inter admite dívidas que os clubes dizem que o Inter está devendo, então tá tudo certo, não tem nada... Da mesma forma, eu sei que o Inter não fala que está devendo para ele, porque é um jogo de, recebe e não recebe. Esse é o ponto. Então, o Flamengo se posiciona assim, como tu pontuou antes, porque ele não está devendo para ninguém. Não está devendo para ninguém, eu vou botar no ventilador aqui e azar. Agora, o Vasco não pagou. O Inter poderia se comportar desse jeito? Poderia, mas daí vai se indispor com fulano. O mercado é assim. O atacante aquele, o David... Mas aí que tá. Eu acho que, assim, considerando o presidente Barcelos, tinha que botar os pingos nos is também. Assim, mas ele já falou uma vez. Não, assim, estão devendo tanto pra gente, tá? Não pontuou os clubes, mas mostra o tamanho das dívidas que o Inter tem, que as pessoas que os clubes estão devendo pro Inter. Para também trazer um contraponto, assim, para trazer um contraponto em relação a esse rótulo. Mas, Vini, eu não consigo entender por que existe um contraponto para uma notícia. Porque eu não gosto de rótulo. E eu acho que no Inter se desenhou um rótulo nos últimos tempos, o rótulo de que o Inter não paga. Só que a única diferença é que sim, o Flamengo acabou expondo, o Cruzeiro acabou expondo, e outros clubes não estão expondo, entendeu? E tá tudo certo, é do jogo. Agora... A gente também, como tu falou antes, a gente não vai aqui ser santo, não vai ser santinho aqui de achar que ninguém mais deve. E o Inter é o clube que deve. Não, os outros clubes devem. Eu sou contra o rótulo. É porque eu sou colorado? Deve ser, e não é uma ofensa, sou colorado mesmo. Mas eu sou contra o rótulo. O Inter não é uma instituição que não paga. Entendeu? Não é o Inter não paga. Esse é o cenário do futebol brasileiro, com algumas exceções. Saiu há pouco uma notícia de que o Vasco deve muito, 17 milhões para o Inter, não? O Vasco deve... Tá bem quebrado, né? O Vasco deve para todo mundo. O Vasco deve para... olha, tem jogadores que já estão aposentados há anos aí. Mas assim, por que o presidente do Inter, o Alessandro Barcelos, ele não revela os clubes? Porque é o seguinte, se o argumento dele é olha, não é legal ficar expondo quando deve, por que ele vai dizer? O Vasco deve pelo David, por exemplo. O Vasco não pagou o Inter, o David. O Inter emprestou lá, se ele fizesse um número X de jogos, tinha que exercer a opção de compra. E tu sabe o valor? Ele exerceu e não foi, não sei qual é o valor, mas não é pouca coisa, uns 10 milhões.
Mas assim, ó, se o argumento do Alessandro Barcelos olha, não acho legal ficar todo mundo se expondo aí, ficar expondo as dívidas do Inter, pô, ele não pode fazer a mesma coisa com os outros, né? Porque daí fica um devo, não nego, pago quanto puder. Mas é o que viraria. Se todo mundo fizesse isso, viraria isso aí. Eu acho legal esse momento assim que pagar. É proibido falar sobre o fato. É importante pagar. Que é tipo assim, quando o cara conversa com algum técnico, com algum dirigente, diz assim, olha só, o juiz errou no jogo de domingo. Ah, mas ele errou lá também. E aí ele te responde, não, mas na quarta ele também errou. Não, a gente tá falando de domingo. Né? Mas aí o futebol, ele faz isso. Ele se encarrega de fazer isso. Por quê? Porque todo mundo é dodói. O Grêmio tá devendo pro Bitelo, já foi falado aqui. Aravena, já foi falado aqui também. Que é uma novidade. Quando ficou essa briga dos devedores, aí apareceu. O Bitelo, que é até um negócio... Vira e mexe, eles lançam uma peça nova lá. E, tá devendo o Aravena, que é uma contratação mais recente, uma contratação internacional. Foi dito. As pessoas estão falando sobre isso. E aí, quando o Inter não pode. Mas estamos falando há quanto tempo disso? Não, nós estamos falando disso aí desde há 6 meses, então, tem esse papo. Então, a gente fala há 6 meses esse papo. A gente não deixou de falar. Se tem uma coisa que a gente não deixou de falar, foi da dívida do Internacional com o Flamengo. E sempre que foi falado, tem qual argumento? Não, todo mundo deve. Sim, e todo mundo deve. Beleza. Eu vou até falar assim, de repente, então, a dica que eu dou pro Cascavel é, faz alguma coisa em relação à dívida do Grêmio toda semana, que a gente vai falar toda semana aqui daqui. É isso, faz que nem o Flamengo. Essa é a solução. Porque a gente tem esse novo jornalismo, que é a resposta de uma notícia. É isso aí. A notícia a camisa do Vini é preta. Aí agora se criou uma resposta. Não, é preta porque o preto é a ausência de cores. Eu só acho que o fato, como o Marco disse, o fato tem que cuidar pra gente não ficar rotulando. E eu não vou sair um pouco do meu raciocínio. Meu raciocínio é de não rotular o Inter. Pode me falar que acha que não acontece. Eu acho que os últimos meses acabou fazendo esse movimento de rotular o Inter de algo que não é específico do Inter e não é algo do Internacional. É algo que a gente reconhece do futebol brasileiro. Então, se esse rótulo serve para um, vai servir para todo mundo. Se não serve para todo mundo, vai servir. Acho que tem que falar do fato, sim. Tem que noticiar. Agora a gente tem que cuidar para não rotular a instituição como algo que é ruim. É ruim. Agora, a gente dizer que não é algo corriqueiro no futebol brasileiro... Claro que é, Vini, mas eu acho que só ficou rotulado ao Inter isso, que não é corriqueiro? porque foi uma questão... Eu estou colocando aqui na minha opinião que... eu acho que é. Mas a gente sabe que é. Exatamente, não é algo específico do Inter, é corriqueiro no futebol brasileiro. Mas é que o Inter teve a situação de virar público atrás do outro. Quando fala Inter, o mundo... Foi o Flamengo que falou. Tá, mas e aí, porque o Flamengo falou, eu tenho que abrir as pernas. Sabe o que virou? Então, o Flamengo falou. Não, ok. Assim, ó, não existe nada negativo contra o Inter, nada negativo contra o Grêmio. Essa é a combinação de sem filtro agora. Contra o Grêmio eu não sei. Contra o Grêmio não tem nada negativo, contra o Inter não tem nada negativo. Tá tudo certo. Não, assim... Tá tudo certo. Eu não acho que tem tudo certo, mas acho também que alguma semana... Tá tudo certo. Eu acho que alguma semana o Inter conquistou um título e tá tudo certo nesse sentido. O que vai ser da sequência do ano, tem que conquistar mais coisas, tem que conquistar. Não acho que esteja tudo certo. Mas acho que é um bom momento do Inter, sim. Agora, financeiramente, não é um bom momento do Inter. Tem vários pontos, a gente pode olhar para vários lados. Não está tudo certo no Inter. Ou alguém falou aqui que está tudo certo no Inter. Não, mas sabe o que é que eu pensei que tu tinha entendido a minha ironia. Era assim, o Inter não me pagou, aí vem o outro também não me pagou, aí vem o outro também não me pagou. E é por isso que se torna esse rótulo. Eu concordo contigo, eu entendo também que a gente vem falando bastante disso porque virou... Não é o único time que não pagou. Corriqueiro. Exato, mas não é. Ninguém é santo, né, gente? Pelo amor de Deus. Pois é.